Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Mais um vídeo da série de microsoldagem. Hoje a gente vai estar passando para vocês aqui mais duas técnicas, né? Em um vídeo só, que é a técnica da extração de circuitos integrados pela gravidade, tá? Uma técnica que é bem segura, a gente usa bastante. Até porque dessa forma a gente consegue tirar o componente de uma forma segura, mais rápido da placa, sem agredir outros componentes. Ou seja, no momento que a solda entrar em fusão, né, a própria gravidade faz com que a placa solte e a gente fica com um seisinho na mão, né, na pinça, e aí a gente diminui o tempo, né, de calor na placa. Às vezes você vai dar um calor na placa ali, passa muito tempo para tirar o componente, isso pode danificar outros componentes, você não sabe o tempo certo de tirar, né, e essa técnica acaba te auxiliando nisso. A outra técnica que a gente vai utilizar aqui é uma técnica de limpeza, né? Uma técnica que a gente usa a malha dessoldadora e é chamada essa técnica de vassourinha, tá? Mas só que tem gente que não sabe utilizar ela bem, né? Às vezes acaba errando, a própria malha acaba abrindo, né? E a pessoa não tem a técnica correta. Nesse vídeo a gente vai estar explicando como vocês utilizarem essas duas técnicas aí de forma segura, que vai te auxiliar aí na sua microsoldagem no dia a dia. Lembrando que técnicas em microsoldagem, galera, é o essencial. Não adianta você saber tudo de teoria, saber diagnosticar a falha, se você não sabe resolver, se você não tem habilidades manuais para resolver, utilizando aí as suas técnicas em microsoldagem, né? Então a gente tem que aprender sim. Vamos lá. Antes de a gente começar esse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, porque isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube, né? O seu like, o seu comentário nos ajuda muito. E se você ainda não é membro do canal, deseja ter acesso ao conteúdo exclusivo, aqui embaixo tem um botão azul, né? Seja membro por apenas R$5, cara, por mês. Você pode se tornar membro, ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube e poder assistir os vídeos exclusivos que a gente posta aqui no nosso canal, né, para os nossos membros aqui do canal. Então não perca tempo, já se inscreva também. E se você ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado de GSL Systec e deseja, né, dar um passo a mais, fazer o nosso treinamento, que é do básico ao avançado em reparos em placas, eu já convido você a fazer o nosso treinamento. O treinamento está praticamente pela metade do valor, R$247, tá? Pagando em 12 vezes aí, você não paga nem R$30 por mês, sai a menos praticamente de R$1 por dia, né? Ou mais ou menos isso. E você pode fazer esse treinamento com a gente, tá? Então o treinamento é um treinamento vitalício, de 2 em 2 anos a gente atualiza esse treinamento e ele está passando por uma atualização, por isso que a gente baixou o valor do treinamento, né? Um valor aí promocional que a gente colocou, porém assim que a gente terminar a atualização do treinamento, o valor vai voltar para R$497, tá bom? Então não perde tempo, já adquira, né, o treinamento aí por esse preço imperdível. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com uma placa, é uma placa sucata, tá? Só para a gente mostrar aqui para vocês a técnica, né? Eu tenho aqui um circuito integrado, lembrando que essa técnica só funciona, só deve ser feita para componentes que não tem resina por baixo. Então, antes de tudo, sempre certifique de que o componente não tem resina, porque senão não vai funcionar. Então, a primeira técnica é da extração, né? Que a gente vai mostrar aqui, a extração pela gravidade, né? A gente, ó, levanta a placa, tá? E a gente vai dar o calor com a placa levantada pelo circuito integrado. Então, no momento que entrar em fusão por baixo, a própria placa, né, o peso da placa faz com que o componente solte. Isso nos ajuda em quê? Nos ajuda em tirar o componente no momento certo, tá, pessoal? Então a gente consegue tirar o componente no momento que já entra em fusão a parte de baixo completa. E qual é a diferença dessa técnica para outra técnica, por exemplo? Se você der calor aqui, né, e ficar dando calor e depois for tirar o componente, você pode tirar o componente com a temperatura, né, passando mais tempo na placa. Então você vai dar calor, vai ficar tocando no componente, às vezes o componente não solta e aquela coisa outra, de repente você bate em outro componente e acaba atrapalhando aí a sua vida, né, na bancada. Então vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui fluxo, tá? Um pouco de fluxo aqui.
E aí eu seguro o componente, né? Procuro algum local aí que eu coloque a minha pinça. Tem que ter uma pinça de qualidade, tá, pessoal? Porque se você pegar uma pinça que seja muito dura para você fechar assim, você vai botar uma força muito grande e você vai trincar o componente ou até danificá-lo, né? Quebrar o componente e ele ficar soltando, né? Da pinça. Então busque ter uma pinça que você consegue, ó, encaixar bem, ó, e segurar o componente sem danificar, ok? Então vamos lá. Peguei aqui o componente, seguro o componente, espero que a minha estação de retrabalho entre na temperatura que eu quero, né? Eu coloquei aqui 420 graus, beleza, galera? Que é a temperatura que eu uso para trabalho, né? Eu sempre trabalho com 420 graus, praticamente para tudo, mas se você está acostumado a trabalhar com a temperatura menor, trabalhe com a temperatura que você está apto a trabalhar, entendeu? Então esse vídeo não é sobre temperatura, é sobre extração do componente. Então você pode tirar em 380, 390, 400, né, 370, da forma que você achar melhor. Eu utilizo 420, tenho habilidade para trabalhar nessa temperatura, tá? Então assim, não quer dizer que a pessoa seja melhor porque trabalha numa temperatura alta, isso não influencia em nada. Não diz que a pessoa é melhor ou pior do que o outro técnico, não tem nada a ver com isso, mas cada um vai se adaptando a uma determinada técnica, né? Eu gosto de trabalhar a 420 graus porque eu vejo que é mais rápido, tá? Então, trabalhando nessa temperatura, consigo fazer o reparo de forma mais rápida, porém, você tem que ser mais habilidoso, tem que ser mais rápido na mão, porque se você for trabalhar com essa temperatura e de repente você é um pouco mais lento, você acaba danificando a placa e ao invés de consertar, você danifica outras coisas, ok? Então vamos lá, encaixei aqui, chegou na temperatura, tá? Eu venho aqui, ó, galera, e coloco em cima do circuito integrado, ó. Em cima dele, tá? Levantei a placa já está levantada e eu vou dando calor aí em cima do componente. Nada de ficar dando movimentos circulares, ok? Então aqui já saiu o componente, soltou aqui da pinça, mas ele já saiu aqui, ó. Né? Então ele sai no tempo certo, tá? Não vai perder pad. Se tiver algum pad rompido por baixo é porque já estava, né? Já era uma falha que antes de você tirar o componente já estava, porque essa técnica aqui não vai fazer com que você agrida a placa, né, a ponto de romper pad. Vai sair aqui no tempo certo dele, tá? Então segurou aqui, não fica mexendo, né, dando movimentos circulares, não. Colocou em cima mesmo, aí já vai soltar. Agora, galera, a gente vai utilizar outra técnica, né, que é a técnica da limpeza com a vassourinha, né, com a malha. Recomendo fazer o que primeiro? Vem aqui, ó, coloca fluxo, tá? Um pouquinho mais de fluxo. Aí você pega um pouco de solda em pasta de 138 graus para dar uma baixada nessa fusão, até para você trabalhar, né, com a temperatura mais baixa, tá? Você pode trabalhar com a temperatura mais baixa porque você baixa a fusão, aí você pode trabalhar com 250 graus, né, 280, 300 graus, e aí você tem uma segurança melhor, né? No meu caso aqui eu faço tudo com 400, então não tem muito problema de baixar a fusão não. Porém, eu não coloco 400 e deixo não, né? Eu vou colocando o canhão e vou tirando para o lado, que é para manter uma temperatura menor, tá? Não deixo os 400 graus ali por muito tempo. Fez isso aqui, pessoal, pega uma escova, né? Pega alguma coisa aí, né? Tá um pouquinho sujo aqui do lado. Como é só para mostrar a técnica, então não vou passar muito tempo aqui limpando não, para o vídeo não ficar também muito grande. Pega uma escovinha, passa, né, limpa tudo e deixa mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá? Então baixei a fusão, né, mas os pads ainda estão meio que alto ali, né? Tem pads maior do que outros e tal, a gente tem que alinhar isso aqui. Vamos lá. Agora eu estou aqui, ó, com a minha malha de soldadora, tá? O que é que eu recomendo vocês fazerem? Utilizar uma malha de soldadora que seja mais estreita, tá? E você perceba que ela é bem mais amarrada. Quanto mais larga for, pior para trabalhar com essa técnica. Então, quanto mais estreitinho for, né? Aqui assim, ó, vai ser melhor, ok?
Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu já cortei aqui, ó, para você ver. Ó. Se eu for usar a técnica com essa malha aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, ó, ela vai soltar, porque ela não tá presa, ela não tá amarrada, tá? Ela tá toda solta aqui, ó, tá vendo? Ela tá toda solta, né? Deixa eu dar um zoom ali melhor, pra você ver. Ó, se eu toco aqui, ó, ela fica abrindo aqui, ó, tá vendo? E quando eu começar a limpar, ela vai abrir todinha. Então, o que eu recomendo fazer? Recomendo você, se a sua malha de soldadura tá toda limpa, você passar um pouquinho de fluxo nela. E com o ferro de solda, você passa o ferro de solda em cima. Beleza? Se tiver um pouquinho de solda aí, você dá uma passada assim, ó. Deixando ela meio aqui suja, tá? Deixando ela meio assim, ó. Vai esticando ali. Ó, fazendo isso aí, mais ou menos na malha, tá? Desse jeito aí, ó. Beleza? Então vai ficar desse jeito aqui a malha. Tá? Do outro lado, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Limpa. Ela vai sujar apenas um lado, que é para deixar ela mais segura, mais presa. E agora, galera, eu vou cortar aqui só o biquinho. Eu posso deixar o bico também, mas eu vou cortar aqui. Deixa eu cortar ela aqui. Ixi, mano, foi pra lá pra Bagdá. Vamos cortar esse outro pedaço aqui. Deixa eu segurar aqui, que ela fica bem durinha. Ela não ir lá pra longe. Então cortei aqui, pessoal. Tá vendo como é que ela tá, ó? E assim ela fica bem dura, tá? Lá ele. Vamos lá. Então ela tá toda amarradinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Firme. Ok? O que eu vou fazer então? Deixa eu pegar a placa de novo. E aí, você vai trabalhar com a temperatura que você achar melhor, né? Como eu tô falando pra vocês, eu uso uma temperatura maior, mas eu não fico, pra fazer a limpeza, eu não vou segurar por muito tempo, não. Eu dou um calor e tiro, dou um calor e tiro, e assim eu vou, né? Colocar um pouquinho aqui de fluxo. Não recomendo que coloque muito fluxo, mas é bom colocar um fluxozinho para dar uma ajudada, tá? Essa técnica aqui, ela é boa, sabe para quê? Vou explicar para você. Primeiro, tem alguns lugares que a gente não consegue passar a malha de soldadora, né? Às vezes você está no meio de vários componentes, fica ruim para passar e dessa forma a gente consegue limpar. A segunda coisa é o seguinte, com essa técnica você não há condições, principalmente em placas que são muito sensíveis, de você tirar o esmalte da placa, tá? Então ela ajuda muito isso para você não juntar pads, tá? Tem gente que está começando aí, então ó, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, que é limpando, tá? Então vamos lá. Vou dar um zoom maior aqui para você ver. E aí eu vou aquecer. Deixa eu ver aqui. Acho que aí tá dando. Porque esse lado de cá ele fica meio que sem pegar direito, né? Vamos lá. Então vou, ó, aqueço e venho, ó, fazendo essa limpeza aqui, ó. Então eu vou vendo, eu vou fazendo, ó, ele vai limpando lá, ó. Não sei se você tá vendo aí como é que ele tá ficando ali, ó. Então eu vou passando, tá? Tirando, ó, eu vou tirando, eu vou dando calor e vou puxando, tá? Porque eu tô usando uma temperatura maior. Se você estiver utilizando uma temperatura menor, não precisa você ficar puxando assim, feito eu tô puxando o canhão, não. Mas eu vou mantendo uma temperatura menor. Pronto, aqui já limpou tudo, né? Já limpou praticamente tudo aqui. Deixa eu só limpar um pouquinho essa daqui lá. Tá um pouquinho ali meio aqui. Ó, vou limpando. Você vai alinhando. Pronto, já limpou ali bem, ó. Aí eu vou virar a placa, tá?
que essa placa tá com um negócio atrás aqui de um como é que se diz? Uma blindagem, por isso que ela tá meio troncha assim, mas já tá dando pra ver, né? Então, ó, vou dando calor, ó, e vou, ó, fazendo isso, ó, tá vendo? Tá? E aí você vai, ó, tá vendo? Eu dou calor e tiro, tá vendo? Eu tô trabalhando com uma temperatura um pouco mais alta, então desse jeito aqui, galera, não tem como a gente danificar a placa, muito menos, né? Muito menos raspar e unir pads, né? Então agora eu vou fazer a limpeza, tá vendo aqui que ela não abriu, ó? Ela não abriu, tá vendo, pessoal? Olha como ela tá fechadinha, tá vendo? Então a gente tem que fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui, ó. Limpei tudo e ela continua do mesmo jeito, ó. A malha, tá vendo? Se eu boto a malha do jeito que tava, ela ia abrir toda, tá? Ela ia abrir toda, ela não aguenta, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem como é que ela fica, né? Deixa eu pegar aqui a malha e tirar um pedaço aqui da parte que ela não, ó, cortei aqui um pedaço aqui que não está com solda, né? Então nessa técnica, agora talvez ela não abra porque não tem solda mais, mas quando ela começa a pegar na solda, ela começa a abrir, tá? Se você usar desse jeito aqui, ó. Ó, você vai usando aqui, ó. Ela começa, ó. Ela começa, ó como ela tá espanando. Ó como ela tá espanando, ó. Tá vendo, ó? Ó, vou dando calor, ó como ela fica. Tá, pessoal? Ó como é que ela fica, toda espanada. Tá vendo? Aí você vai limpar e não consegue. Tá? Aí a forma que eu indico para vocês é exatamente como a gente fez aquela no início, né? Deixando desse jeito aqui, ó. Deixando exatamente desse jeito aqui, ó. Passando o ferro de solda na parte de cima, a parte de trás, ó, vai ficar limpa, tá? E a solda vai pegar na parte de trás, sem... Depois ela não abre mais, entendeu? Aí você pode dar um calor maior, tal, e aí não abre. Beleza? Agora vamos fazer só... Pegar um paninho aqui. O intuito desse vídeo, né, galera? Não é mostrar rebale, não é nada disso. É só mostrar a técnica, tá? Então, ó, vamos limpar aqui agora. E vamos ver se limpou mesmo. Se ficou tudo limpo, né? Então, observem aqui, ó. A forma que ficou isso aqui, galera. Vê? Bem limpo, né? Bem limpo aqui, ó. Não ficou pad junto, tá? E ficou tudo okzinho, né? Olha como é que ficou a perfeição disso aqui, ó. Tá, galera? Ó, nenhum pad maior do que o outro, né? Tudo bem limpo aqui, perfeitamente, sem trazer nenhum problema aí para a placa, tá? Então essa é uma técnica que eu uso no dia a dia, tá, pessoal? É uma técnica que eu gosto de usar no dia a dia, principalmente quando eu pego placas que são muito sensíveis. Gemerson, eu posso utilizar isso também para fazer a limpeza do circuito integrado? Pode também, viu? Você pode limpar o circuito integrado, se caso você quiser tirar a solda de cima dele, você pode utilizar da mesma forma que eu ensinei aqui, você vai fazer no circuito integrado e vai dar muito certo. Lembrando que essa técnica só pode ser utilizada em circuitos integrados que não tem resina. Se tiver resina, a técnica é diferente, né? Acho que eu já até fiz aqui um vídeo mostrando aí como tirar componentes com resina, né? Então assistam aí os vídeos anteriores dessa saga, porque tá imperdível. E logo mais aí, né? Logo aí durante a semana a gente vai estar postando outros vídeos de microsoldagem, mostrando aí técnicas que ajudam bastante. Eu sei que alguns dos colegas aí provavelmente já viu essa técnica em algum outro local, né? Mas às vezes não sabe quais são, digamos assim, os cuidados que deve ter, né? Como preparar a malha, coisas do tipo aí que nos ajuda, né? A ter a conseguir com sucesso realizar a técnica e fazer o serviço certinho,
tá, galera? Então, fica mais uma dica aí, fica mais um vídeo aí para vocês, né? E como eu falei, já relatei, né? Se você ainda não é aluno do nosso treinamento, cara, não perca essa oportunidade, porque o nosso treinamento está pela metade, cara, do valor, né? R$ 247. Então, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, vou estar deixando também o link no comentário fixado. Não perca tempo, né? Já faça a sua aquisição e não deixa aí de deixar seu comentário, deixar o like, né? E se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. Um abraço, Deus abençoe e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis.